Muito bem, a 17 fala da epilação a laser, também conhecida como depilação a laser, né? E aí, tá, vamos lá. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas não afetam a oxihemoglobina do sangue, quer dizer, elas não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos na região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de ondas pela melanina, oxihemoglobina e água. Tá, então olha só, aqui é a absorção, né? E aí aqui é em função do comprimento de onda. Questão clássica do Enem, né? Então tu vê aqui, né, essa oxi, né? O que a gente quer? A gente quer um comprimento de onda que seja absorvido pela melanina, né? E que não afetem a oxihemoglobina do sangue. Então olha só, pega pela oxihemoglobina aqui, ó. Tá vendo aí esse gráfico aqui, ó? Cara, todos os comprimentos de onda, menos esse aqui, né? Tá vendo? Aqui todos os comprimentos de onda pegam a oxihemoglobina. Esse aqui, ó, tá vendo? A água começa do 900 para frente, né? Então a água, a absorção dela tá aqui. Então, esse comprimento de 700, ó, a melanina vai absorver? Vai. Vai absorver uma taxa de 37,5%. A oxihemoglobina não vai absorver, porque a absorção nesse comprimento de onda vale zero, e a água só começa a absorver a partir do 900. Então, é o 700. Uma questão fácil só de interpretação gráfica. A questão do Garfield aqui, o que acontece? O Garfield se queimou no sol. E aí é uma questão que não tem muito o que fazer, né? Tem que ter o conhecimento de saber qual é a onda que provoca com que a gente se queime, qual é o comprimento de onda, qual é a frequência da onda que faz a gente ficar queimado, que é o ultravioleta, não é a luz visível, é o ultravioleta. A 19 fala, né, dos Blu-rays, do laser, né? Eu falei para vocês que o laser que a gente usava antigamente nos CDs e nos DVDs era o laser vermelho, e aí agora eles estão usando o laser azul. Como o laser azul tem mais frequência, ele consegue, né, ler uma quantidade de informação maior no mesmo espaço. Então, o que acontece aqui? É aumento de frequência a resposta, né? Ele quer saber qual é que é né? Qual é que é a alteração da onda eletromagnética que constitui o laser, permite o avanço tecnológico. O avanço tecnológico é aumentar o armazenamento, né? Aumentar a capacidade de armazenamento de dados, que é aumentar a frequência. Aqui fala das moléculas de água como sendo dipolos elétricos, né? E aí fala do forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas, eu falei para vocês, ele entra em ressonância com a água. Ele aumenta a energia de rotação das moléculas de água. Te lembra aqui que é ressonância? É duas frequências iguais com transferência de energia. Então aqui só pode ser ressonância. Ressonância é bem importante, né? Ressonância cai muito para o forno de micro-ondas, cai muito para a sintonia de uma estação de rádio, né? Como é que a gente sintoniza a estação de rádio? Ressonância. Sempre que for frequências iguais, é ressonância. A 21 aqui são questões bem rápidas, né? Fala que o cara quer afinar um violão e ele emite a nota lá em um piano. Desta forma, né? Toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Uma diferenciação na fonte sonora. Qual é a característica que diferencia a fonte, que permite diferenciar fontes diferentes? O timbre. Então, o timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. Essa 22 fala que o amigo deles tinha ouvido absoluto e que ele era capaz de identificar notas isoladas sem outras referências. O que a gente aprendeu ali na teoria? Que a diferenciação entre as notas ocorre devido à
frequência. E aí pede a propriedade física que permite a distinção entre notas. Frequência. Não vai me colocar timbre, né? Nem tinha timbre aqui. Quer dizer, tinha timbre porque tinha forma da onda, né? O timbre não determina a diferenciação entre as notas. O timbre determina a diferenciação entre instrumentos musicais. E aqui eles estavam usando somente um violão, tá vendo? Então o timbre era sempre o mesmo. A número 23 também, né? Tudo frequência aqui, ó. Diz que os altos fornos, né, com temperaturas acima de 600 graus Celsius, e aí tu consegue medir a temperatura usando um dispositivo chamado pirômetro óptico, né? O pirômetro óptico compara duas cores, né? Ele faz passar uma corrente elétrica até que a cor seja a mesma do objeto aquecido. O que é cor? Frequência, sempre frequência. Aí aqui fala, né? Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical. Então, se a nota musical é a mesma, as frequências são iguais, vai pegando a mãe. Tu consegue diferenciar esses instrumentos. Como que tu consegue diferenciar esses instrumentos? Através do timbre. A 25 fala dos sistemas de segurança, né? E aí fala que capta a radiação transmitida por uma pessoa. Qual é a radiação que a pessoa transmite? O infravermelho. O infravermelho basicamente é a onda de calor. Então todos esses sensores eles captam o infravermelho do corpo. E a última dessa série, a 22, é aquela que já a 26 estava no livro também, que é da foto, né? E aí diz que tu quer diminuir a intensidade da luz verde. O truque é diminuir a intensidade da luz verde. Então essa questão, gente, é bem simples, tá? Mas bastante gente me pergunta ela. Por quê? Porque tu vai escolher um filtro. O filtro, ele filtra, né? O nome provavelmente diz, ó, filtro. E aí olha os filtros que tu tem. Tu tem, tu tem as cores primárias, vermelho, verde e azul. E aí tu tem o amarelo, que é o vermelho mais o verde. O que isso quer dizer? Um filtro amarelo, ele vai deixar passar o vermelho e o verde, e ele vai diminuir o azul. Né? Tu tem que entender que esses filtros nunca são 100%, tá? Os fotógrafos, eles usam filtros que tiram porcentagem da luz. O filtro ciano, ele é verde mais azul. Então, o que o filtro ciano faz? Ele enfraquece o vermelho, porque ele deixa passar o verde e o azul. E o filtro magenta, que ele é vermelho mais azul. Então, se ele deixa passar o vermelho e o azul, quem que ele enfraquece? Ele enfraquece o verde. Por isso que a resposta é magenta, tem que usar um filtro magenta. Tem gente que me pergunta em plantão, mas por que não o vermelho? Porque o vermelho também não deixa passar o verde, sim. Só que o vermelho não deixa passar o verde e não deixa passar o azul. E a questão diz que tu tinha que escolher um filtro que diminuísse só a intensidade do verde, não do verde e do azul. Se a resposta fosse se a pergunta fosse diminuir a intensidade do verde e do azul, aí a resposta seria o vermelho.